Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Esse é um programa que tem como objetivo e personalidade falar sobre a Parashá Shavua. Não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para os meus filhos. Para a Gabriela Dodani, Shalom, tudo bem Gabriela Dodani? Ao Gabriel Kalev, tá? E a Ariela Recede, minha caçula, e a todos os outros filhos que virão. Esse programa que tem como objetivo deixar perpetuado na internet, justamente para que a gente estude a Parashá Shavua. Bem, a Parashá que nós estamos estudando essa semana é a Parashá de Terumá. A Parashá de Terumá tem o significado de contribuição, e o tabernáculo, que chama Mishkan, foi construído através das contribuições do povo de Israel, ok? E também é conhecido como a casa de Deus, tá? É uma contribuição do homem para formar, para fazer a casa de Deus. O Hassidismo, o pensamento Hassidismo, ensina que Hashem criou o mundo porque ele tinha um plano, tá? Mas o plano contém uma cláusula. Lembra aquilo, sempre a gente vem falando há muito tempo, desde o início dos estudos da nossa Parashá, tá lá do Sefer Bereshit, eu sempre disse isso, que existe um plano muito maior, que é formar, fazer do local onde nós nos encontramos, ou da terra, uma morada para Deus. E aqui, nesta Parashá, começa a se concretizar, ok, esse plano divino de fazer da terra um local, uma morada para Deus, fazendo do homem um parceiro de Deus na criação, ok? E outra coisa que vem nos ensinar é que a presença de Hashem deve ser revelada no mundo. Esse é o plano, que a presença, a manifestação de Hashem, ela deve ser revelada nos mundos inferiores aqui, elevando esses mundos inferiores, ok? E aí, fala então que cláusula é essa? Tá? A cláusula é que a revelação da presença divina no nosso mundo, ela deve acontecer através do esforço do homem, dos nossos esforços, ok? Ela só aparece se nós nos esforçarmos. Então, os nossos sábios vêm nos ensinar que essa presença divina, ela só vai ser revelada, ela só vai aparecer se a gente se esforçar. A gente tem que querer, a gente tem que trabalhar para isso. Então a gente tem que se esforçar para atrair a presença divina. Quer dizer, você só consegue se chegar até Deus, você só consegue alguma coisa se for com esforço, se for com trabalho. E a gente volta lá no caso de Bereshit, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, no Gan Eden, ali naquele paraíso, mas ele não deixou o homem ocioso para que o homem ficasse vivendo aquele paraíso sem não fazer nada. Ao contrário, ele deu trabalho para o homem cuidar e guardar e cultivar o jardim do Éden. Então, fazendo do homem um parceiro de Deus. Então, essa presença de Hashem, ela vem, tá? Mas dependendo dessa cláusula, e aqui começa o plano entrar em vigor, em funcionar, porque o homem se torna parceiro de Deus, fazendo então o Mishkan, depois o Beit HaMikdash, ok? Quando a Torá foi entregue, quando a Torá foi entregue, quando ela foi dada, ela foi revelada, Deus naquele momento revelou o seu plano à humanidade através do nosso povo, ok? Através da Torá, Deus nos ensina como revelar a sua presença no meio através das mitzvot. Então, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai observar a presença de Hashem
né? Como Hashem está aqui. E aí volta ao ensinamento lá que a gente estava falando, que Midrash conta que o pai Avraham Avinu, ele não acreditou nas idolatrias que existiam na sua época, porque ele começou a olhar, a observar, ele começou a ver que toda essa maravilha que nos cerca, o sol, o pôr do sol, o nascer do sol, o mar, as aves, os animais, tudo isso fazia parte de um grande plano superior, ok? Que não poderia ter sido criado por uma deidade de pau, de madeira, de pedra ou de ouro, de prata, enfim, isso com certeza viria de um ser muito mais divino, muito mais profundo, grandioso. E aí naquele momento Avraham Avinu, nosso pai, começa então a trazer o perfume, tá? E trazer a revelação divina para a terra, quando ele viajava, quando ele deixava a tenda dele aberta e os viajantes passavam, e ele chamava os viajantes para comer, para dar a hospedagem. E aí quando eles sentavam para almoçar, comer, o pai Abraham ensinava as brachot, ao agradecimento. E naquele momento ali, então, o que acontecia? Esses viajantes, eles acabavam percebendo a revelação de tudo aquilo, o milagre que vinha da terra, o alimento, aquilo deveria ser agradecido, porque um ser superior nos ajudou, nos abrahou com esses elementos, ok? Antes de tudo, vinha do próprio Hashem, ok? Os nossos sábios vão dizer, agora, com a construção do Mishkan, essa cláusula de Deus começa a ser implantada. Como assim começa a ser implantada essa cláusula? O homem faz e faria o esforço para colocar em prática o plano de Deus a ser realizado na terra. É por isso que o Eterno escolheu o povo de Israel, não querendo ser melhor do que ninguém, mas por isso que ele escolheu o pai Avraham Avinu, porque ele disse, eu escolhi ele porque ele vai ensinar aos seus filhos a justiça e caridade, ou seja, eles vão colocar em prática o plano daquilo que eu quero para a humanidade, que naquela época a humanidade estava completamente desvirtuada, ninguém queria saber sobre as coisas de Hashem. Como não é muito difícil hoje, as pessoas não estão muito interessadas nisso, e o nosso papel é trazer essa revelação no dia a dia, seja num pequeno gesto de tomar um copo d'água, seja num acordar, quando você acorda e fala Shiveti Hashem Legni Tamid, tenho posto sempre o eterno diante de mim, seja no comer um pedaço de pão, ok? Então trazer essa revelação para o mundo. Isso também significa ter o que é ter a contribuição do homem na construção da casa de Deus, não só a casa física, o Mishkan, o Beit HaMikdash, mas a morada, o local, a terra, a nossa vida, fazendo da terra uma morada para Hashem. Essa casa só é realizada e completada com o cumprimento desta cláusula do envolvimento do homem, ok? Como se do homem nessas mitzvot, nos seus mandamentos, nos seus preceitos. O Mishkan, ele tinha uma vantagem sobre o Beit HaMikdash. Nós vamos ver essa diferença de Mishkan e Beit HaMikdash. O Mishkan tem então, portanto, pois ele trazia santidade aos lugares mais distantes do deserto. No caso do Beit HaMikdash, não era móvel, ele era imóvel, e o Mishkan, ele era móvel, ele conseguiria passear, e aonde a gente estivesse, ali a Shekhinah de Hashem também estaria conosco. Essa era a vantagem do Mishkan em relação ao Beit HaMikdash. Devemos trazer sempre o judaísmo para os lugares mais distantes da terra. Esse é o ensinamento. Agora sim, nós vamos começar falando da primeira aliá, da segunda e da terceira aliá. Essa primeira aliá, ela vai do capítulo 25, do Passuque 1 ao 16. Vamos fazer a brachá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venata lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém ve amém. Começa a Torá falando, Deus falou a Moshe, fala aos filhos de Israel, que façam com que eles adquirem
para mim uma contribuição, pegue minha oferenda de todo aquele cujo coração o inspirar para dar, ou seja, também tem que dar, tem que estar inspirado para você contribuir. Tipos de contribuição, aqui eu vou falar por tópicos agora, ok? Os tipos de contribuição que a Torá vem exigindo eram o ouro, a prata, o cobre, lãs turquesa, púrpura e carmesim, linho ou linho torcido, pelo de cabra, couro de carneiro, tinto de vermelho, couro multicolorido, de tarrax, árvores de acácia, óleo para a lâmpada eterna, especiarias para o óleo de unção e para os vapores de incenso, pedras também de shorrom, que ele fala aqui, e pedras que preencheriam para o avental e o peitoral do Kohen Agadol, do sumo sacerdote, ok? E aqui a Torá começa falando sobre algumas outras coisas que é exigido para essa terumá, e eles farão, tá? O Mikdash. Mikdash é diferente de Mishkan. O Mikdash ele é traduzido como santuário, Mikdash, dedicado a mim, e eu morarei entre eles. Vocês farão o Amikdash, que é o tabernáculo, ok? Aqui ele está se referindo ao tabernáculo, tá? E pode ser traduzido como santuário, como tabernáculo, mas ao pé da letra tabernáculo. E o formato de seus utensílios segundo o que lhe foi mostrado na montanha. Isso é muito interessante, que tudo que foi feito para o Mishkan, para o Beit HaMikdash, não foi algo inventado da cabeça do homem, não foi algo inventado da cabeça de Moshe ou das pessoas que foram inspiradas ali para fazer, mas segundo aquilo que foi mostrado no monte. Isso mostra para a gente um outro aprendizado, que nós devemos servir a Hashem, que nós devemos buscar e servir Ele não da maneira que a gente acha, criando liturgias, criando formas, mas segundo aquilo que Ele mesmo determinou, ok? E aí começa falando sobre então a construção da arca, do Aron. Façam uma arca, ou seja, Aron de acácia e suas dimensões. Eu vim falando sobre as dimensões, eu não vou citar todas aqui, depois você pode ler isso, dever de casa, você deve ler, você deve estudar. O papai só está colocando aqui algo que é superficial para que a gente pudesse conversar aqui juntos, ok? Estudarmos juntos, mas essas dimensões você deve ir lá no Sefer, no Rumash, na Torá e estudá-la, ok? Bem, e aí a Torá continua falando que você deve cobrir com uma camada de ouro puro, tem que ser ouro puro, interno e externamente, né, dona Ariela? Faça uma moldura de ouro em todo o redor de sua parte superior. Também deveria fundir 4 argolas de ouro para ela e colocar essas 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos. Também 2 argolas em cada lado, ok? Fazer barras também de madeira de acácia, tá? E cobrir também de ouro. Colocar uma barra, colocar essas barras nas argolas, ok? Isso, filha. Não devem ser removidos nunca. Aqui os nossos sábios vêm nos ensinar que essas barras de ouro, quando elas foram feitas, elas eram justamente para carregar a arca da aliança. Ok? Os nossos sábios vêm ensinando a gente que uma vez essas barras elas serviriam para carregar, elas não são removidas mais. Nunca mais elas seriam removidas, porque era justamente para carregar e para levar a arca. Isso mostra a nossa submissão, ok? Que todo Yehudi deve ter com relação à arca, representando o povo, ok? Que uma vez que a gente colocou a arca sobre os nossos ombros, ok? Ela deve permanecer para sempre, e a gente deve levar esse legado para o resto das nossas vidas. E colocará na arca do testemunho, ou seja, a Torá que eu lhe darei. Então quer dizer, as 2 pedras, as tábuas do testemunho, elas deveriam ser colocadas dentro do Aron. E aí a Torá vem nos ensinando mais
Yalkut Shemuni nos ensina que Hashem se encontra nos céus e na terra, mas desejou fortemente morar entre o nosso povo como um pai que deseja muito estar com os seus filhos. Eu lembro disso quando a Dodani e o Caleb estão longe de mim, e às vezes eu sonho, tenho sonhos, e às vezes acordo chorando durante a noite, mas isso daí diz os nossos sábios que o sonho ele é nada mais nada menos do que o desejo, as emoções que existem na nossa mente. Então os sonhos são reflexos desses desejos, e na realidade é o desejo de estar próximo dos filhos. E eu fico pensando, se eu que sou um pai humano, sou um homem de carne e osso, sinto esse desejo enorme de estar do lado da Gabriela Dodani e do Gabriel Caleb, que moram longe de mim, okay? Se eu sinto falta, se eu choro, se eu sofro por esse afastamento de vocês estarem longe, e ao mesmo tempo a Ariela Recede, que está aqui próximo, toda hora eu beijo, eu abraço ela, eu sempre digo, enquanto ela está pequenininha eu tenho que aproveitar, porque depois que ela cresce, o Hanaru vai dizer que chega depois de uma determinada idade, o pai não vai poder mais fazer isso, né? Segundo o refinamento, a ética que você deve ter. E eu beijo, abraço, e é o mesmo sentimento que eu tenho de beijar, de paparicar, de agraciar, de estar próximo da Ariela. É o mesmo que eu tinha quando vocês dois eram crianças, e é o sentimento que o pai tem. Então, o Yalkut Shemuni vem nos ensinar justamente isso, que o Eterno desejou muito, porque o Mishkan, para ele estar próximo dos seus filhos, para estar mais próximo do ser humano. Rashi vem nos ensinar que a mim, quando se fala e vocês dedicarão a mim, ou pegarão para mim, dedicarão para mim, ele tenta nos explicar e fala que tudo já pertence a ele, tudo já pertence a Hashem. Pegue para mim significa dediquem para mim isso, porque tudo já vem de Hashem. E como ele fala, ele poderia dizer, cheguem até os filhos de Israel e peçam que doem, mas o Eterno não fala isso, a Torá não diz isso, ele fala pegue para mim. Como pegar? Se pegue para mim significa algo que já está em poder daquela pessoa, que já me pertence. Então, quando ele fala peguem para mim, significa dediquem para mim isso, dedique o seu tempo, dediquem a sua vida, dediquem a sua família, dediquem os seus bens materiais, dediquem a sua casa, dediquem o seu trabalho, dediquem a sua vida para mim. Isso que Hashem requer da gente. Peguem para mim é diferente de dê-me, ok? Peguem para mim, pois dando para o tabernáculo, ok? Isso, quando você doa, quando você dá para o tabernáculo, você estaria fazendo com que a presença de Hashem habitasse entre vocês, entre eles, entre nós, e dessa forma eles estavam pegando Deus para si, segundo Rashi. Rashi então nos diz que a forma de eles estarem dando, das formas de eles estarem contribuindo, dedicando ao mesmo tempo, isso significa que eles estavam pegando Hashem para si, ok? E é isso que o Eterno deseja de cada um de nós. Não é somente dar, mas o fato de dar, de se dedicar a pessoa, você também está tomando aquilo para si. Sforno nos ensina algo muito interessante. Se referia aos designados para coletar, no caso, a terumá, peguem para mim, ou seja, existe também uma mitzvah, não só de doar, mas daqueles que iriam coletar, de peguem para mim. Rashi também nos ensina, se uma contribuição não é dada com a intenção correta, ela é inválida. Então preste muita atenção nisso que Rashi vem nos ensinar. Se uma contribuição não é dada com a intenção correta, ela é inválida. Pegar é diferente de dar, ok? A mitzvah era pegar a terumá e não dar a terumá. Rashi também vem nos ensinar que Rabi, em nome de Rabi Tanhumá, o próprio Rabi Tanhumá explicou que Yaakov viu, ele profeticamente ele viu que o Mishkan iria ser construído, e ele trouxe árvores de acácia para o Egito e as plantou ali, e depois ele ordenou aos seus filhos que levassem
as árvores consigo. É daí que vem a resposta, tá? Porque algumas pessoas perguntam, tá, mas se eles estavam no deserto, de onde eles tiraram madeira de acácia, tantas madeiras para fazer o Mishkan, o Aron HaKodesh, o Shulchan, Zahav, a mesa de ouro e outras coisas mais? Daqui vem a explicação de Rabi Tanhuma, ok? Tanhuma, explicando que o próprio Yosef teve essa revelação e ele plantou, e depois o povo, quando saiu de lá, trouxeram essas madeiras, trouxeram essas árvores. O Da'at Zekenim vem dizer que havia uma floresta, é uma outra explicação para saber de onde veio essas madeiras. Havia uma floresta de madeira perto do Monte Sinai, pois diz que chegaram a um lugar no deserto chamado Shittim, ok? Pois Etzi Shittim, ou seja, e foram e chegaram lá, que significa árvore de acácia, madeira de acácia. O Be'er Yitzhak vem nos ensinando aí no capítulo 35, versículo 24, diz explicitamente que os judeus levaram madeira de acácia com eles no deserto, que eles realmente levaram as madeiras de acácia. E aí a fresca da Hassidut nos ensina o seguinte: as construções feitas para o tabernáculo têm duas dimensões. O ato de doar, que remove a contribuição da posse privada do dono do aspecto mundano. O ato de coleta, ou de coletar, que eleva a contribuição para que se torne propriedade do tabernáculo. Isto representa dois modos de servir ao Eterno, ao serviço divino: abster-se do mal e fazer o bem. Então, como é que a gente pode servir ao Eterno? Abstendo-se do mal, né? Deixando de fazer o mal, através da qual uma pessoa remove seus hábitos e ações indesejáveis. Então, quando você remove o mal, automaticamente o bem ele se aproxima de você. Mas não é só abster-se de fazer o mal, você também deve fazer o bem, através do que a pessoa eleva este mundo até a perfeição para a qual ele foi originalmente planejado. Na prática, o ato de doar não tinha de ser acompanhado de intenções santas, enquanto o ato de coletar o tinha. Isto nos ensina que quando nos abstemos de fazer o mal, a pureza de nossas intenções não são tão importantes assim. Mas quando nós fazemos boas ações, quando nós fazemos mitzvot, fazendo assim uma casa para Deus neste mundo, intenções puras são de extrema importância. E a última palavra também vem trazendo para a gente o seguinte, que a missão especial de todas as mulheres judias são chamadas de pilar da casa. As mulheres judias são consideradas o pilar de nossas casas, pois a conduta de todo o seu lar depende dela. Todo lar judaico deve ser semelhantemente como o santuário ou o templo santo, nos quais a presença de Hashem residiu. Deve ser puro, deve ser santo, de forma que Deus possa dizer: eu morarei entre eles. Uma vez que a mulher é o pilar da casa, é ela quem faz do lar um santuário semelhantemente ao Beit HaMikdash, o templo santo, sobre o qual Deus diz: eu morarei entre eles. Outro ensinamento muito interessante, o Talmud fala sobre o seguinte, que o Mishkan foi feito dos fundos reservados para esse mesmo. Tá? As pessoas foram pagas através desse fundo arrecadado para o Mishkan. O Or HaHaim nos diz o seguinte, que Mikdash é igual casa para Deus. Ok? Mikdash, casa para Deus, que significa o Beit, tentando trazer aí à mente o futuro Beit HaMikdash, ok? Mas o Mishkan é diferente, o Mishkan é tabernáculo. Então toda vez que a gente vê na Torá a palavra Mikdash, tem a referência ao Beit HaMikdash, que significa casa para Hashem, mas o Mishkan, tabernáculo, ok? Ramban, com N, diz o seguinte, que a arca é um componente principal do tabernáculo, pois é nela aonde a presença divina repousou ou repousaria. Por isso que a Torá ela dá essa preferência às explicações da arca antes do Mishkan,
Ou seja, você lê aqui que ela começa falando sobre a construção da arca e de repente começa falando sobre a questão do Mishkan e etc. Só que ela precede a construção do Mishkan, ok? Porque ela tem precedência à arca, justamente porque as tábuas do testemunho estariam lá. Bem, agora nós iremos passar para a segunda aliá, que vai do capítulo 25, do Passuque 17 ao 30, e fala sobre faça uma tampa de ouro para a arca, fazer 2 querubim, não é querubins, não existe essa palavra, porque querub é o singular, querubim é o plural. Então faça uma tampa de ouro para a arca, fazer com 2 querubim de ouro, ou seja, os sábios dizem que esses 2 querubim, eles tinham as suas faces como se fosse de criança, ou uma criança masculina e outra feminina, e eram feitas do mesmo pedaço de ouro sobre as 2 extremidades da tampa. Fala mais que as suas asas, elas eram estendidas protegendo a tampa, as suas faces de frente uma da outra e inclinadas para a tampa. Olha que escultura bonita de você ver, muito bonita, ok? Que mostra que o verdadeiro guardião, diz os nossos sábios, que os verdadeiros guardiões, preste atenção, da Torá são os nossos filhos, são as crianças. As crianças, elas são as verdadeiras protetoras da Torá, como os nossos sábios nos ensinam, seu pai, sua mãe, ensinar os seus filhos. As crianças, elas são as verdadeiras protetoras da Torá, porque são elas que vão aprender, são elas que vão colocar em prática, são elas que vão ensinar. Então, isso é muito importante, ok? E fala que as suas asas eram estendidas protegendo a tampa. Então são as crianças. Você já ouviu aquele ditado que a gente tem mania de dizer? As crianças são o futuro do Brasil. As crianças são o futuro da nação. As crianças são o futuro, são o futuro. Então, sempre dizendo que as crianças são o futuro. Então isso significa que realmente os verdadeiros detentores, protetores dessa tradição são as crianças que são puras. Então é por isso a responsabilidade, a preocupação de passar, de ensinar a Torá para os nossos filhos, ok? E é isso que eu pretendo fazer com vocês, que vocês aprendam e saibam que a Torá está na mão de vocês. Okay, que vocês possam passar para os seus filhos e os seus filhos passarem para os filhos deles, e que vocês ensinem os seus netos, assim como os filhos de vocês serão mais meus do que de vocês, porque a minha responsabilidade é muito grande em passar a Torá para eles. Então olha que coisa importante que a Torá vem nos ensinando, ok? E aí fala mesmo que deveriam colocar a tampa sobre a arca, o Aron, por cima colocar o testemunho, ou seja, a Torá dentro do Aron, da arca de ouro, do Aron Zahav, e eu farei consigo reuniões ali, e falar-lhe de cima da tampa, entre os 2 querubim, e lá falarei tudo para os israelitas. Então a gente vê aqui nessa segunda aliá, que como era que Hashem, ele se comunicava com o nosso povo. Era justamente através do Aron HaKodesh, ou seja, da arca da aliança, ali a arca sagrada, e entre esses 2 querubins que ficavam, a Shekhinah se manifestava entre os 2, e dali a Torá fala, o próprio Hashem fala que ele iria fazer reunião consigo, ok? E dali é que ele iria falar e dar todas as instruções ao nosso povo. Agora, a partir desse momento, a Torá vem falando sobre a construção da mesa, Shulchan. Faça uma mesa de madeira de acácia, e aí vem dando toda a descrição, os detalhes. Cubra com uma camada de ouro puro, faça uma beirada de ouro em toda a sua volta, faça a sua moldura de ouro, faça 4 argolas também de ouro, coloque em seus 4 cantos de seus pés,
Barras serão também de madeira de acácia, cobertas de ouro, e devem ser carregadas por elas. Então, esses instrumentos sagrados, todos eles eram carregados com essas barras para não tocar diretamente nele. Faça formas também de pão, colheres, barras separatórias, tudo de ouro, tudo era feito de ouro, e deverá colocar a mesa, ok, de pão, o pão facetado diante de mim para sempre. Ok, eu vou colocar depois um vídeo para vocês verem como é que era mais ou menos o Mishkan, isso tem na internet. Rashi vem nos ensinando também, assim que a arca foi feita, Moshe já colocou as tábuas do testemunho dentro dela e depois a sua tampa. Aí tem uma discussão entre Rambam e Rashi para saber se a tampa era algo separado ou se fazia parte da arca, como é que era isso. Rambam, com M aqui, com N, a tampa fala que era igual à arca, os dois eram um só. Rashi vem falando que a arca era para guardar as tábuas, ok? A tampa era para fazer reuniões consigo. Então, cada uma tinha uma função diferente. São duas entidades diferentes, independentes, mas que se completavam e só funcionavam juntas, cada uma com a sua própria, com a sua respectiva importância. Rashi também fala que os querubim representavam o amor de Deus para o povo de Israel, quando fala que quando Israel era jovem, lá no profeta Oséias, eu os amei. Então aqui mostra que os querubim também demonstravam o povo de Israel que era jovem e o amor do Eterno para com o povo. Agora vamos passar por último para a terceira aliá. A terceira aliá vai do capítulo 25, Passuque 31, a capítulo 26, Passuque 14. Ele começa falando sobre a menorá. Faça uma menorá e será formada batendo-a de uma só peça de ouro. Então imagine uma peça de ouro imensa, ela deveria ser feita de apenas uma peça. Sua base, haste e cálices, esferas e flores. 6 ramos se estenderão de seus lados, 3 de cada lado, ok? E um ramo ponha 3 cálices decorativos, uma esfera e uma flor, e nos outros ramos também. Na haste terá 4 cálices decorativos, as hastes, esferas e lâmpadas. E fala mais iluminar em direção ao centro, então elas eram iluminadas, o local onde se acendia era movendo para o centro da haste, ok? E fala mais que pinças de pavios, mais pazinhas para cinzas de ouro tinha que ser de ouro puro, e o modelo mostrado na montanha, ok, de acordo com o molde mostrado na montanha. Então você preste bem atenção que tudo que era feito de acordo com aquilo que o próprio Eterno mostrou. Moshe não pegou, leu, eu estou lendo isso, eu estou deduzindo que possa ser desse jeito e eu vou construir. Outros dizem que ela era em formato de meia bola, né? Outros dizem que não, que ela era meio que diferente, não era argola. Então existem várias especulações com relação a isso, tá bom? Mas a própria menorá que existia realmente no tabernáculo, ela foi feita, era tão difícil de se entender, de se fazer, como que o próprio Eterno, diz os nossos sábios, teve que mostrar para Moshe, para que Moshe compreendesse como é que era. E aí eu quero finalizar só com outro ensinamento, que fala sobre o seguinte: os cálices decorativos estão virados para baixo, eles eram virados para baixo, ok? Como se eles estivessem derramando o seu conteúdo diferente, como as pessoas mostram que os cálices eram como se estivesse saindo das artes, não era ao contrário. Este detalhe reflete o propósito geral do templo, que é derramar luz espiritual e santidade pelo mundo todo. Na realidade, nós também vemos que as janelas do templo são largas para o lado de fora e estreitas pelo lado de dentro, ao contrário da prática comum, indicando que a luz fluía para fora, ou seja, a luz que sai de dentro do Beit HaMikdash para fora. E as luzes da menorá não saíam, mas elas vinham de Shammai, elas vinham do próprio Eterno para a terra. Os ramos da menorá
são retos, como está escrito, como o próprio Rashi revela para a gente no capítulo 25, passo 32, ao contrário da concepção popular errônea que os romanos fizeram, que os ramos eram curvos, como desenhado no arco de Tiro, ok? O desenho de Rambam, tem um desenho aqui no Sefer, no Humash, prova que a imagem dos recipientes do tabernáculo, do arco de Tiro de Roma, onde a menorá está desenhada com os ramos curvo, não é exata. Ok? Há várias razões possíveis para este engano. Talvez o artista não tentou fazer uma imagem precisa. Titus pode nunca ter descoberto a menorá, ok? Já que muitos dos recipientes santos foram escondidos. E o artista pode ter tentado copiar um candelabro completamente diferente. Qualquer que seja a razão, o desenho é inexato, não é verdadeiro e não deveria ser copiado em publicações ou menorot de Hanukkah. Então existe aqui até uma certa uma halachá que condena a gente fazer essas imitações do nosso povo, e imitações dos utensílios sagrados e etc. Aqui mostra mais uma prova pra gente que existem outras religiões aí, não falando mal delas, mas um pouco indignado. Essas pessoas às vezes usurpam a nossa Torá, usurpam do conteúdo que nos pertence e criam ao templo, né, do Salomão, tentam criar uma réplica do Beit HaMikdash, tentam criar uma réplica do Mishkan, achando que isso vai trazer mais santidade, vai trazer mais brachot, vai trazer algo assim para a vida deles, e na realidade achando que estão tentando fazer isso para se aproximar, para alegrar Hashem, e na realidade isso mais entristece, porque, como eu falei, existe essa halachá de você não fazer cópias disso. Assim como existe até uma proibição de você fazer as especiarias que existe no óleo de unção, que deveria ser usado pelo Kohen Gadol, você não pode fazer isso para ser vendido, para usar. Infelizmente as pessoas acabam fazendo isso. Aqui mostra mais uma vez que nós devemos seguir os conselhos da Torá, porque nós não devemos fazer segundo a nossa vontade, mas segundo aquilo que o próprio Hashem estabelece. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayim lenatah betochenu, Baruch atah Adonai, notei haTorá, amém e amém. E a gente volta no próximo programa falando sobre quarta, quinta e sexta aliá. Shalom Aleichem, Leitraot.